Olá, professor Bonato. Conforme solicitado, eu estou fazendo vídeo de primeiros socorros com eletricidade. Então, o que são os primeiros socorros? É a atenção imediata dada a uma vítima cujo estado físico coloca sua vida em perigo. Geralmente se presta atendimento no próprio local. Os princípios são agir com calma e confiança, evitar o pânico, ser rápido, mas não precipitado, usar o bom senso sabendo reconhecer suas limitações, usar criatividade para improvisação, demonstrar tranquilidade, dando ao acidentado segurança. Se houver condições, solicitar ajuda de alguém do mesmo sexo da vítima, manter sua atenção voltada para a vítima quando estiver interrogando-a, falar de modo claro e objetivo, aguardar a resposta da vítima, não atropelar com muitas perguntas, explicar o procedimento antes de executá-lo, responder honestamente às perguntas que a vítima fizer, usar luvas descartáveis e dispositivos boca-máscara, improvisando se necessário, para proteção contra doenças de transmissão respiratória e por sangue, atender a vítima em local seguro, removê-la do local se houver risco de explosão, desabamento ou incêndio. Então é necessário também avaliar a vítima, verificar o nível de consciência, verificar se ela respira, que é o ver, sentir e ouvir, checar a pulsação através da artéria carótida em adultos ou artéria braquial em crianças, verificar hemorragias, fraturas e outras lesões, que é a inspeção e a palpação. Então, o que é o choque elétrico? Ele ocorre quando uma corrente elétrica passa diretamente através do corpo pelo contato. O corpo humano, ele se comporta como um condutor elétrico, possibilita a passagem da corrente elétrica. É importante frisarmos que o acidente com eletricidade, ele oferece perigo de vida também para o socorrista. Então é necessário avaliar a situação. Então o que fazer? Antes de tocar a vítima, o socorrista ele deve desligar a corrente elétrica. Caso não seja possível, separar a vítima do contato utilizando qualquer material que seja mau condutor de eletricidade, como um pedaço de madeira, cinto de couro, borracha grossa, luvas. É importante então desligar a fonte de corrente ou retirar a vítima do contato, para que o socorrista não se torne uma nova vítima. Então é necessário checar o local, pedir ajuda, avaliar a vítima, cuidar da vítima e manter os sinais vitais. Se a vítima apresentar parada respiratória e parada cardíaca, aplique a técnica de reanimação cardiopulmonar. Após avaliar o nível de consciência e pulsação, verificar se há queimaduras causadas na vítima. Se a vítima estiver com sede, molhe seus lábios e a língua com compressas úmidas. É importantíssimo frisar que não deve ser dado nenhum tipo de líquido, nem água, nada para a vítima. Primeiro porque a gente não sabe a extensão do problema e se a vítima vai ser necessário que ela realize uma cirurgia, por exemplo. E é necessário encaminhar a vítima para assistência qualificada. É importante frisar o número do SAMU, que é 192, e dos bombeiros, que é 193. Então, o que é a ressuscitação cardiorrespiratória? É um conjunto de medidas utilizada no atendimento à vítima de parada cardiorrespiratória. Exige desde o início, na grande maioria dos casos, o emprego de técnicas adequadas para o suporte das funções respiratórias e circulatórias. Exige o conhecimento e sua execução deve ser feita com calma e disposição. O que é a parada cardíaca? É a interrupção repentina da função de bombeamento cardíaco, que pode ser constatada pela falta de batimentos do acidentado. Então, verifica-se encostando o ouvido na região anterior do tórax do acidentado. Verifica-se também o pulso ausente,
ele não é possível palpar o pulso, e ainda quando houver dilatação das pupilas, o que pode ser revertida com intervenção rápida, mas causa morte se não for tratada. Então, como identificar uma parada cardiorrespiratória? Identifique os sinais de uma parada cardíaca. Toque, chame a pessoa, verifique se há movimento da respiração. Caso a pessoa não responda, o socorro deve ser imediato. Ligue para o serviço de emergência 192 ou 193 e, se necessário, solicite um desfibrilador externo. Terceiro, inicie as manobras de reanimação cardíaca. Comprima o tórax na metade inferior do osso externo com força e rapidez, sempre com os braços estendidos. No mínimo, deve ser realizada 100 compressões por minuto, a uma profundidade de 5 centímetros. Então, é necessário a gente frisar também que para a identificação do pulso, como eu já havia dito antes, realizada na artéria carótida em adultos, que fica na região do pescoço, e na região do bracinho do bebê, que fica a artéria braquial. As paradas por fibrilação ventricular, elas só podem ser revertidas pela desfibrilação. Então, é necessário um atendimento especializado com o desfibrilador e recursos de suporte avançado. Aí ali tem a imagem do desfibrilador, o de uso público e o de uso médico. É importante, antes de iniciar massagem cardiorrespiratória, então, avaliar a cena, determinar o nível de consciência, pedir auxílio se a vítima estiver inconsciente, abrir as vias aéreas, verificar a respiração. Se a respiração estiver ausente, ventilar 2 vezes, palpar o pulso. Se estiver ausente, inicia a compressão torácica. Então aqui, comprovar se o paciente está consciente, comprovar se ele respira. Se ele estiver inconsciente, se está consciente, aplicar os primeiros socorros indicados no caso. Se inconsciente, ver se ele respira. Se ele não respira, desobstrui a passagem do ar e verifica se ele recobrou a respiração e depois, em seguida, coloque ele na posição lateral de segurança. Se ele não recobrar a respiração, é necessário iniciar a respiração artificial. O posicionamento para a ressuscitação cardiorrespiratória. No caso do acidentado, ele deve ser posicionado em superfície plana e firme. Mantê-lo em decúbito dorsal, pois as manobras para permitir a abertura da via aérea e as manobras da respiração artificial, elas são melhor executadas nessa posição. A cabeça ela não deve ficar mais alta que os pés, para não prejudicar o fluxo sanguíneo cerebral. No caso da pessoa que está socorrendo, ela deve estar ajoelhada ao lado do acidentado, de modo que seus ombros fiquem diretamente sobre o externo do acidentado. Então, aqui está a posição que deve ser realizada. Então, como deve ser feita? Colocar a vítima deitada de costas em uma superfície dura. A manobra ela deve ser realizada 2 dedos acima do apêndice tifoide, que é nessa região aqui. E no caso do bebê, é nessa região do seguinte modo. Com 2 dedos apenas, tá? No caso dos adultos, a gente vai ver que é com a mão, com parte da mão. No caso da criança, é só com 2 dedos. Então, primeiro passo, ligue para a emergência, porque o nosso objetivo é ganhar tempo. 192, 193. Ou peça para alguém fazer isso.
Ajoelhe-se ao lado do peito da vítima. Afrouxe as roupas se necessário. O quarto passo é necessário colocar uma mão sobre a outra, entrelaçando os dedos. Como eu disse, a posição da massagem é 2 dedos acima do apêndice xifoide, utilizando parte da mão, que seria essa parte aqui da mão. Consegui mostrar aqui, essa parte da mão. E é necessário empurrar forte e rápido, tentando manter de 100 a 120 compressões por minuto. Não dobre os braços, travando seus cotovelos, mantendo uma depressão torácica de aproximadamente 5 centímetros. Não fique preocupado em machucar a vítima. Você está tentando salvar uma vida. E continue as compressões até a chegada do apoio solicitado. Então, no adulto, são 30 compressões e 2 ventilações. No caso da criança e do bebê, são 30 para 2. No caso de um socorrista, 30 compressões para 2 ventilações. E se forem 2 socorristas, 15 compressões e 2 ventilações. A profundidade das compressões no adulto é de 5 a 6 centímetros. Nos bebês, cerca de 1,5 polegadas, que são 4 centímetros. E nas crianças, 2 polegadas, que é 5 centímetros. Aqui dá para a gente ver a manobra realizada no bebê. Essa daqui é a mais indicada, certo? De acordo com as pesquisas que eu realizei. Aqui a gente pode também ver a manobra, a realização da manobra. Aqui são as referências utilizadas para a construção desse vídeo. Obrigada!